tertúlia. Alô? Então, o professor Eduardo é graduado em Engenharia Eletrônica, mestre em Engenharia Biomédica, doutor em Psicobiologia, brasileiro natural do Rio, voluntário da Conscienciologia desde 2000, professor de Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2008. Então, vamos aqui. O que é o minimalismo pró-evolutivo? O minimalismo pró-evolutivo é a técnica, condição ou estado de simplificação inteligente dos elementos secundários dos ambientes, contextos, fenômenos ou mesmo da automanifestação da consciência, com o consequente enaltecimento do núcleo evolutivo prioritário, ressaltando o conteúdo avançado em meio à minimização da forma. O holopensene pessoal da auto-para-percussiência, a síntese megapensênica, o megapensene trivocabular, o pensene minimalista, a hiperacuidade consciencial, a capacidade de síntese, as enumerações, a frase síntese do verbete, a ortopensata, a palavra sesquipedal, a analogia do descarte dos estágios já utilizados do foguete espacial, levando ao minimalismo funcional, o universalismo representando o minimalismo das facções, o Estado mundial minimalista. O minimalismo pró-evolutivo, o movimento intermediário em direção à centralização da consciência, o descarte dos veículos de manifestação obsoletos levando ao minimalismo holossomático, o minimalismo da comunex evoluída com base no discernimento geral. A saudação evolutiva sintética sursum consciência, o superminimalismo da energia imanente. Já? E aqui na argumentologia, na página 10, no tópico áreas, ele traz uma enumeração aqui com 8 áreas que estabelecem íntima relação com o minimalismo pró-evolutivo. Na taxologia, na sequência, ele faz uma enumeração com dois tipos básicos de minimalismo, um do conteúdo e outro da forma. Na sequência, ele estabelece uma correlação com 6 técnicas redacionais, evidenciando essa característica do minimalismo, no caso aí, da escrita. Além disso, na página 11, ele traz uma listagem com 10 conceitos conscienciológicos que também têm relação com o minimalismo, só que em áreas além da escrita. Na sequência, ele lista 4 personalidades que, de algum modo, já apresentam essa característica da sintetização evolutiva. Na sequência, ele traz 10 áreas de atuação da consciência que já podem, através da reciclagem existencial, evoluir para essa condição do minimalismo pró-evolutivo. E na acabativa, dentro da remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Conscienciologia profunda, cosmossíntese, maxi-convergência incessante, paradoxo da unidade e sursum consciência. O minimalismo pró-evolutivo é elucidado em alto estilo pelo anonimato do serenal. Exposição mínima com atuação assistencial máxima, indicando estágio de pré-centralização da consciência. Você já identifica indícios do minimalismo pró-evolutivo na automanifestação? Quais interfaces conscienciais podem ser minimizadas desde já? Na bibliografia específica, ele traz 3 fontes e na webgrafia, 1 fonte. E a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens nós temos simplificação, centralização, concisão, sobrepairamento, aprofundamento, prescindência, parcimônia, descarte, priorização, ortopensenidade, conteúdo, forma, análise,
síntese, hiperacuidade, convergência, essência, evoluciologia, cosmovisiologia e cosmoconscienciologia. E vamos para as perguntas, mas antes das perguntas, Eduardo, a gente queria saber o que te motivou para escrever esse verbete com essa temática. Como é que foi essa condição aí, por favor? Boa tarde a todos, né? Eu penso nesse assunto já há alguns anos, né? E eu comecei a pensar através do seguinte fato que aconteceu aqui na mini tertúlia, que eram as atividades do professor Valdo, que ele fazia todo dia de manhã, né? E o professor Valdo costumava chegar muito cedo na mini tertúlia, 1 ou 2 horas antes de todo mundo, para ficar escrevendo aqui na frente, para já observar o campo e tudo, né? E no dia 18/3/2015, ou seja, exatamente, né, há 3 anos atrás, nessa data, ele falou que quando ele entrou aqui no tertuliário, uma consciex que trabalha na equipe do IEC, né, que tem a ver com paratecnologia e paracérebro, essa consciex falou para ele assim: observa como a monotonia do tertuliário ajuda na agitação das ideias avançadas, ou seja, na captação das verpons, né? Pediu para ele estudar o holopensene do tertuliário nesse sentido. Que ele falou o seguinte: o ambiente minimalista aqui do tertuliário, por exemplo, todo branquinho, todo voltado para a escrita, né, com vários escritos pendurados na parede, você olhando daí tem um mar de cadeiras azuis com um padrão simétrico, né? Ele ajuda a fazer um minimalismo do ambiente para que aquela ideia, aquela verpom de ponta apareça mais facilmente, ressalta a ideia de ponta, né? Então, a gente discutiu isso na mini tertúlia, nesse dia, nos dias seguintes, assim, né? E eu fiquei pensando se isso também não poderia ser aplicado para outros aspectos da vida e da manifestação do conscienciólogo, né? Legal. Porque isso é um aspecto só aqui do tertuliário. O tertuliário é um ambiente otimizado, mas e na nossa vida de modo geral? Então, eu fiquei pensando assim, ó, o laboratório conscienciológico é um ambiente totalmente minimalista. Você chega lá, tem uma cadeira, uma mesa, às vezes uma cama, né? Para você prestar atenção no que interessa, que é a sua intraconsciencialidade, o seu processo, né? O quarto de TENEPS é um quarto de TENEPS clean. Você não coloca nada lá, a não ser você, né, a poltrona e o amparador e os assistidos. Então, é totalmente minimalista. O nosso estilo de vida tende a ser também minimalista aqui na conscienciologia, né? Que a gente adota uma alimentação um pouco mais equilibrada, né? Frugal, às vezes até frutal, né? Sim. A nossa vestimenta também não tem excesso, né? A nossa postura aqui tende a ser um pouco mais minimalista. Até o fato de muitos de nós termos mudado aqui para Foz do Iguaçu, para Cognópolis, já é um início de movimento minimalista, porque a gente abriu mão de um monte de coisas, de um estilo de vida até um pouco melhor, né, em termos financeiros e de possibilidades na cidade, para vir para cá para focar no que interessa. Então, a monotonia do ambiente da Cognópolis ajuda o nosso processo da evolução, né? Então, nesse sentido, eu pensei, isso pode ser aplicado a várias coisas e eu acho que talvez seja uma variável evolutiva. Daí a ideia da evoluciologia. Bacana. Em Fatologia, página 7, primeira linha. Pode comentar a respeito da hiperacuidade consciencial? A hiperacuidade consciencial é a habilidade ou a capacidade de você manifestar o máximo da sua lucidez, né? Então, é aquele estado em que você fica atento, alerta, mega focado no que você está fazendo, ou seja, você usa aí o máximo de cons que você tem à mão no momento. Esse é o estado de hiperacuidade, né? E a relação dele com o minimalismo é justamente você diminuir o ruído externo, né? Quando você diminui o ruído, aquilo que perturba, aquilo que não contribui para o seu mega foco, você naturalmente realça a sua hiperacuidade, né? E assim, aquela ideia de você recuperar os megacons, eu penso que ela só acontece quando você minimiza, né? Minimiza o ambiente à sua volta. E é uma tentativa de virar consciex aqui, né? Quer dizer, você tirar tudo aquilo que te faça lembrar que você é consciente ou que te disperse nesse sentido, né? Bem bacana. Parafatologia, página 8, primeira linha. Pode expandir quanto ao movimento intermediário em direção à centralização da consciência? Sim. Esse assunto da centralização da consciência talvez seja o que eu mais me dedico no momento, né, que eu estudo. Eu acho que é uma transverpom daquelas bem grandes que o professor Valdo trouxe. E também, na mini tertúlia, no dia 24/2/2015, ele trouxe 3 pensatas para a gente estudar, né?
E ele falou que o incógnito, que é essa consciência que era serenão e virou consciência livre, né, ultimamente, ele tinha pedido para o professor Valdo para ele começar a estudar esses temas mais avançados e trazer para a gente. Que era importante a gente começar a pensar, mesmo na fronteira da mateologia, né, aquilo que a gente chama da pré-mateologia, né, que esses assuntos grandes, de pensar mais à frente, ajudam no nosso entendimento da estrutura da evoluciologia, né? Ou seja, para você entender o aqui, você já tem que ter um vislumbre do que está além, né? E a ideia de pensar na consciência livre e no que está depois ajuda muito a gente a ter essa ideia. Então, ele trouxe essas 3 pensatas sobre centralização da consciência. Eu gostaria de ler aqui, Pedro, se puder. Claro, claro. Centralização. A centralização da consciência no paracérebro, ou mais tecnicamente no mental soma, constitui a culminação da passagem evolutiva da consim, da condição da serenologia para a condição da consciência livre. A consciência, em tal estado, é uma bola de energia, central de autodiscernimento ou a nós da parapercussiência. Centralização. O estado de centralização da consciência é alcançado através dos milênios, a partir do holossoma, do soma, do psicossoma e do mental soma, nessa ordem, por meio do energossoma. Desse modo ocorrem o domínio dos órgãos e sistemas do corpo humano até o macrossoma. O domínio do psicossoma, nesse caso da psicomotricidade, dos instintos, das habilidades manuais, do artesão e das habilidades bioenergéticas, por exemplo, a força presencial. E, por fim, o domínio dos paratributos do mental soma, da concentração mental até o estado parapsíquico da cosmoconsciência. Por último, centralização. Na análise da centralização da consciência, é importante abordar essas 10 condições relativas à consciência livre. Ocaso terrestre e a aurora galáctica. Autoconsciencialidade. Megacons, comunexes evoluídas. Paradireitologia. Pináculo evolutivo. Mudança evolutiva. Análises cosmovisiológicas. Consciência galáctica, CL, né? E o Bright Ball, que é a manifestação da consciência na forma de bola de luz, ou seja, sem a fisiologia do psicossoma. Então, essas 3 pensadas, acho que embasam até uma linha, né, de estudo, né, mais avançada aí. E, né, vou citar um outro caso aqui, né, que hoje está cheio de cases, né? Que uma consciência que ele chamou de cosmólogo, né, falou para ele assim que era importante alertar a gente, né, nós aqui, tertulianos e mini-tertulianos, para estudar os trilhões de consciências depois da CL. Então, assim, se a gente acha que a CL é mateologia, que não vale a pena perder tempo, falou para a gente estudar os trilhões que tem depois. A CL é só o início, né? A CL jejuna é o início do processo da evolução depois da terceira dessoma. Faz pensar, né? Faz pensar grande. Trinomiologia, página 8, primeira linha. Pode ampliar o trinômio autodinamismo, divisão de atenção e autotaquirritmia? Sim, um trinômio, na verdade, é um crescendo, né, nesse caso, né? Ele começa com o dinamismo, que é você estar com essa hiperacuidade, com essa lucidez maior. Depois passa para a divisão de atenção, que é você conseguir ter o dinamismo, mas focando em várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você é tão organizado e tão dinâmico que você consegue abarcar mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente já tem alguns vislumbres disso no dia a dia, né? Mas o ideal é a gente conseguir fazer essa divisão de atenção mantendo o mega foco. Esse aqui é o grande segredo, né? Na verdade, como assim, né? Você vai fazer várias atividades, mas todas convergem para o mesmo mega foco. E a autotaquirritmologia, né, é dos itens do memorando, né, que é uma coisa mais avançada, que é o fato de você conseguir se manifestar de um jeito taquipsíquico e de uma forma ordenada e ortopensênica. Ou seja, você junta a rapidez de manifestação e a importância do conteúdo cosmoético, né? Isso é um crescendo. A gente só começa de baixo, né? E o primeiro elemento para isso, é claro, né, é a auto-organização, né? Porque quem tenta ter o psiquismo rápido sem auto-organização vira uma pessoa extremamente entrópica, né? E a autotaquirritmia é o contrário da entropia. Bacana. Megapensenologia. Pode explorar o megapensene minimalismo expressa magnanimidade?
o minimalismo, quando a gente fala em minimalismo, tem várias acepções. A mais lógica, né, a mais básica, é você diminuir tudo que você vai fazer, né? Então, hoje em dia, tem várias correntes de minimalismo, do consumismo, estilo de vida. E, na verdade, você está diminuindo um monte de coisa. Mas o importante não é o que o minimalismo diminui, é o que o minimalismo possibilita realçar. Né? O que vai ficar, né? Que vai ficar. Então, quando você diminui aquilo que já é supérfluo, aquilo que você já pode abrir mão, já pode prescindir, naturalmente começa a realçar e ficar mais importante para você aquilo que é prioritário, que é o evolutivo. Então, a pessoa que já consegue manifestar o minimalismo evolutivo, isso é magnanimidade para ela. Legal. Pode explorar a frase enfática? Vou ler aqui de novo. O minimalismo pró-evolutivo é elucidado em alto estilo pelo anonimato do serenão. Exposição mínima com atuação assistencial máxima, indicando estágio de pré-centralização da consciência. Talvez o maior exemplo para a gente, né, de uma manifestação, ou vamos dizer assim, de um direcionamento a caminho do minimalismo é o anonimato do serenão. Né? Pensa bem, o serenão é aquela consciência que age num nível continental. Ele consegue já abarcar um monte de coisas, né? Então não tem nada de minimalismo na atuação dele, evolutiva. Mas, ao mesmo tempo, ele entra na corrente submarina, né, das enciclopédias. Então ele deixa de ser uma pessoa notória, né, no sentido de se expressar, de aparecer demais. Mesmo assim, ele consegue fazer todo o trabalho que faz. Então, talvez o maior exemplo da pessoa que vai caminhando para isso é o anonimato do serenão. E outra coisa para observar é o seguinte: o anonimato do serenão não acontece de repente. O anonimato começa a acontecer a partir da desperticidade, né? Uma pensata do Lexo que fala sobre isso. A partir da desperticidade, a pessoa, para ficar desperta, ela toma duas atitudes, né? Primeiro, ela tem uma preservação um pouco maior, né, no sentido de se resguardar dos holopensenes, e segundo, ela não se expõe tanto porque ela convive com outros não despertos. Então, não é elegante evolutivamente você ficar, né, no meio de pessoas que não são despertas ou que não buscam isso como valor, ficar enaltecendo a sua condição de não sofrer assédio. Né? Então, nesses dois itens, o desperto já começa a entrar na linha do anonimato. Interessante. Pode falar, Rosa. Pelo verbete, tema aí de bastante relevância para a gente pensar. E eu tenho duas perguntas que se relacionam aí à conscienciografia, que inicia na página 10. A primeira, eu gostaria que você comentasse a técnica número 2 da circularidade. Deixa eu achar aqui. Página 10, né? Página 10. Circularidade. Isso. Então, a técnica da circularidade, eu coloquei esse item porque é o seguinte: utilizado nos tratados conscienciológicos é a repetição de assuntos complexos ao longo do texto, abordados sob ângulos diferentes, né? Parece que não é nem um pouco minimalista, né? Porque você está repetindo coisas, né? Isso. Então, isso justamente eu coloquei aqui. Onde está o minimalismo nisso? Eu acho que tem um minimalismo aí. O minimalismo é o seguinte: o seu foco, o seu megafoco, já sobrepairou há muito tempo a sua estilística do texto, a sua escrita. O problema é o atares que você faz por trás. Então, assim, você minimizou no sentido de tirar a importância do fator escrita em si, se você repetiu ou não, se está elegante ou não. O seu problema é fazer a circularidade para que a pessoa que você está assistindo entenda bem. E uma coisa que acontecia muito aqui fora dos textos, o próprio professor Valdo fazia isso com a gente, né? Repetiam o assunto, depois repetia de novo, outra pessoa perguntava, ele repetia de novo. Era isso sempre tentando mostrar cada vez que você faz essa abordagem, você aborda por um prisma diferente, né? Você dá um ponto de vista um pouco diferente. E a pessoa que está assistindo, que está vendo, ela entende um lado diferente desse poliedro, né? E depois você faz você tem a figura completa na sua cabeça, né? Então, isso aí é uma técnica que eu acho que, por trás do aparente excesso, existe um minimalismo íncito aí, né? Que é essa parte da... E outra coisa, que assim, tem também o histrionismo, né? O histrionismo é justamente você
por você está numa postura mais equilibrada e bem centrada. Mas você usa o histrionismo para poder chamar a atenção da pessoa que você está no interlocutor. O histrionismo premeditado, nesse caso, né? Sim, é evolutivo, premeditado. Isso. É isso aí. Ok. Mas a circularidade também seria premeditado no caso, né? Nesse caso. Isso. Ok. O segundo questionamento, que é sobre a conscienciografia, é de que você trouxe ali no início, né, na página 1, você trouxe Megapensenes, mas você não citou o Megapensene trivocabular como uma forma aí, uma técnica redacional. Certo. E para mim, o Megapensene é uma técnica fantástica, porque você tem tratado, você tem conhecimentos de uma amplitude muito grande, concentrada numa técnica que ela na minha avaliação, ela é minimalista. E aí eu queria saber por que você não trouxe aí a questão dos megapensenes nessas técnicas. Ele colocou na pensenologia, mas não nas técnicas. Isso. Exatamente, porque eu coloquei na pensenologia, né? Então, assim, aqui na enciclopédia a gente normalmente não repete. E se repetem, passam a caneta na gente, né? Então, mas caberia, sem dúvida. Mas no caso assim, aí, caberia. porque lá você faz uma citação. Você traz megapensenes. Aqui você citaria como técnica. Sim, não sei. Tem razão. Para mim, seria uma redundância dentro do que a gente está falando. Sim, importante. Porque eu considero como técnica, das que eu conheço, uma das mais fantásticas. Em termos minimalistas, a questão da redação no megapensene trivocabulário eu acho fantástica. Você tem razão, né? E é uma técnica de circularidade, né? Você está jogando em vários pontos, né? É que eu coloquei lá para poder chamar mais atenção. Normalmente as pessoas leem muito a fatologia, a parafatologia, né? Agora o megapensene vocabular talvez seja o maior exemplo de escrita conscienciológica de minimalismo, né? Depois dele só tem um, né? Que é a palavra sesquipedal. Mas nem sempre é possível fazer assim. É difícil, mas realmente concentra, né, muito conceito numa palavra só. Sim. Eduardo, parabéns aí pelo verbete, muito bem feito, assim, bem minimalista, né? Até na fatologia, parafatologia. É porque na argumentologia ele não foi... Ele foi bem preciso, né? E uma coisa aqui que chama a atenção, tem três questões que eu levantei, que é o seguinte. Dentro das minis, o professor Valdo ele também chamou a atenção que ele estava lá numa reflexão e ele colocou que a natureza é monárquica e que ela não é minimalista. E que ela é cheia de requintes. Aí, quando fala de monárquica, ele estava expressando que é cheia de requintes, tem uma exuberância de redundâncias. Até ele chamou a atenção a questão dos óvulos, quantos óvulos uma fêmea carrega, a questão do espermatozoide, né, a fartura. Então, ele falava justamente sobre essa fartura da natureza. Então, qual o contraponto que você faz dessa abundância perante o minimalismo evolutivo? A natureza, sem dúvida, não é minimalista. Né? Não é. Mas, assim, tem uma coisa também que a gente discutiu na minha tertúlia, que é o seguinte: a natureza não é minimalista e nem é simétrica. Ela é assimétrica. Mas a evolução da consciência tende para a supersimetria da consciência e para o minimalismo, para a síntese. Né? Então, você vê o que é a consciência livre. Primeiro, é a supersimetria, no sentido de que ela é a bright esfera. ball, a esfera sem forma, na verdade, né? E também tende para a síntese. Né? Então, essa síntese, ela faz aí extrair o que está por trás dos processos. Eu coloco aqui em algum lugar que quando você começa a ver a inter-relação, no final do verbete tem, quando você começa a ver a inter-relação entre todas as coisas, entre tudo e todos, você começa a perceber que, no fundo, existe uma raiz comum nas coisas, né? E que você, na verdade, não precisa conhecer todos os detalhes para conhecer a fundo a estrutura das coisas, né? Então, pensa assim, a gente sempre falava de discutir aqui de manhã, né, André? O serenão, ele sabe tudo. Ele sabe física, sabe química, sabe matemática. Se perguntar uma equação para ele, ele sabe resolver uma equação. Mas esse não é o ponto. Porque quando você sabe a estrutura das coisas, você chega, né, por essa hiperacuidade ao resultado que você quiser. Né? E eu penso assim que essa síntese cosmovisiológica, ela reduz a realidade para a consciência. Então, a gente começa a ver primeiro a síntese e depois a análise.
Outra coisa que chamou a atenção, na paradoxologia, tem o último paradoxo, que você fala do mega paradoxo de um minimalismo ser pré-requisito ao parafenômeno da consciência. E eu queria que você fizesse um contraponto sobre esse processo fenomênico, parafenomênico, e a pangrafia, já que a pangrafia não é também é um complexo de fenômenos, não é apenas um. Eu queria que você fizesse esse contraponto, que é paradoxal também. Sim, esse é um grande paradoxo, né? Como que a cosmoconsciência pode ter relação com o minimalismo, né? Uhum. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Se a gente for pensar numa escala de fenômenos, né? Primeiro, você começa com os fenômenos que são os fenômenos mais a varejo, né? Clarividência, clareaudiência, são pedaços da realidade, né? Se depois você passa para a pangrafia, a pangrafia já é uma conjunção de vários fenômenos, né, ao mesmo tempo, e eles se complementam, né? Então, a pangrafia seria uma abordagem interdisciplinar do parapsiquismo. Mas a pangrafia ainda é uma coleção de fenômenos. Quando você chega na cosmoconsciência, você chega numa condição de que você está vendo por cima das nuvens, né? É a sua visão de conjunto maior. E, nesse estado, né, eu já tive algumas experiências de início de cosmoconsciência, desde novo, por isso que eu comecei a estudar essas coisas. Isso deve vir do meu passado, da Índia, dos iogues e tudo. Você começa a ter aquela sensação, que é mais uma sensação do que uma percepção lógica, né, de que tudo está interligado mesmo numa raiz única. E, pior, você faz parte desse todo. Então, nesse caso, aquela multiplicidade da realidade da natureza fica reduzida e mínima, né? Mas essa coisa mínima concentra muito mais do que o todo separado, né? Então, esse é um grande paradoxo, sem dúvida, né? Uhum. Mas, assim, para você entrar nesse estado, você tem, André, que jogar os bagulhos fora. Essa coisa de jogar bagulho, interface, já é minimalismo, né? Entendi. Mas é interessante porque esse crescendo aí mostra que para você chegar na síntese, você tem um momento que você tem que caminhar para análise, né? Você vai ao fenômeno, eles ampliam, aí para depois você conseguir chegar numa síntese e depois vai começar outra análise. Mas talvez isso tenha relação com o processo da natureza e a consciência também, né? Você é exposto a várias condições para você se obrigar ou aprender a fazer a priorização, né? Você aprender a ver o que é o essencial, né? E quanto mais você chega nisso, mais você se aproxima dessa condição. Isso que você falou, eu penso também, né, que, na verdade, esse processo não é só da evolução da consciência. Se a gente for olhar bem, se a gente tiver condições de olhar bem, isso é um padrão que se repete na natureza toda, né? Todos os processos são assim. Você começa com uma coisa, né, que tem pouco conteúdo, você aumenta o conteúdo, expande, depois você reduz e centraliza. E especializa, né? Se você pensar a própria embriologia assim, né? Própria linha de evolução dos animais, né? Você começa com os animais que são unicelulares, depois eles vão crescendo num organismo cada vez mais complexo. Esses órgãos complexos começam a ter funções específicas. Essas funções específicas começam a se centralizar numa estrutura superior, que é o cérebro, o sistema nervoso, depois o cérebro. E esse cérebro depois dá origem para o paracérebro. Então, todo o processo é isso, né? Sobe, tem um ápice e depois diminui. Mas essa diminuição não é uma diminuição de qualidade, é uma diminuição de quantidade. Sim. E outro aspecto aqui na página 12, dentro da sua enumeração, que você fala aqui sobre o início, né? E na condição evolutiva, aí você, o 05, o quinto, você fala o minimalismo nas atividades, dentro do qual chama a atenção a questão das rotinas úteis. Você fala na priorização inteligente com uma única tarefa por vez. O dia matemático, né? Está tudo aí. O que eu queria que você fizesse um contraponto é com a divisão de atenção, que parece um outro paradoxo, né? É um paradoxo, mas tem um verbete que é bem interessante, se chama omnicompartimentalização, né? Que é o seguinte: para você poder entender os assuntos, a gente divide em compartimentos, né? A gente divide em áreas, porque a gente não tem essa capacidade ainda de ver o todo. Então, a gente consegue se concentrar quando você delimita o seu objeto de pesquisa. Essa é a omnicompartimentalização. Às vezes, a gente faz isso com tudo, né? Com a nossa vida, com as nossas relações, com o nosso objeto de estudo, né? Mas, depois disso,
tem a cosmossíntese, né? E tem um verbete também interessante que o Valdo fala sobre a omnicatálise serenológica. Né? Que é o seguinte, o serenão, depois de ter estudado as várias áreas, em várias vidas, né, ele faz a omnicatálise. O que é isso? É você fazer o sinergismo completo de tudo que você sabe, de tudo que você se manifesta. Então, tem um exemplo muito interessante que é aquela coisa, o serenão, à medida em que ele vai passando, ele organiza os ambientes em que ele passa. Tem aquela história da monja, né, que passava lá e a própria criancinha melhorava. Então, a própria passagem, a própria interação do holopensene dele com o holopensene dos ambientes faz essa omnicatálise serenológica por onde ele passa. Isso eu penso que é uma meta muito assim, avançada, mas a gente pode começar a pensar nisso, né? Não vamos fazer uma omnicatálise, talvez uma mini-catálise, né? Já ajuda, né? No nosso holopensene. Então, mas não dá uma sensação que, na verdade, quando você está olhando muitas coisas ao mesmo tempo, você, na verdade, está fazendo diversas atividades ao mesmo tempo? Sim, você está fazendo várias atividades. E, assim, a gente aqui faz várias atividades, né? A gente participa de várias coisas, tem o nosso trabalho, tem a pesquisa, tem a nossa parte energética, tudo, né? Porém, todas as atividades a gente tenta convergir para um objetivo só. Primeiro, evolução. Segundo, a consecução da nossa ProEx, né? Então, vamos dizer assim, o planejamento máximo da nossa manifestação seria fazer convergir todos os nossos esforços para esse objetivo. E você faz várias coisas, mas, no fundo, elas não competem, elas se complementam. E uma abordagem interessante também que, por exemplo, essa que você está fazendo é uma condição, vou chamar assim, horizontal, né? Então, a gente tem a nossa vida, que tem várias atividades, mas ela tem um eixo, que seria essa convergência, o foco, né? Mas tem também, talvez, uma abordagem vertical, que é da divisão de atenção, que você está fazendo tudo isso, mas na medida que a gente consiga, a gente começar a ver múltiplas dimensões, né? Então, você está aqui, mas você está vendo que, na verdade, eles estão tentando atender uma consciência, ou que alguém é uma consciência que quer perguntar, ou que deu a ideia de fazer não sei o que lá. E também é uma convergência parapsíquica, né? Que é muito difícil. Então, você ter organização suficiente para levar tudo direito em várias dimensões é o grande desafio. Então, eu vejo que essa divisão de atenção é também ficar de olho no processo parapsíquico multidimensional, né? Pode falar. Eu queria agradecer pelo verbete, assim, pela sua objetividade e a qualidade de pensar esse tempo como um todo. Achei bem curioso. Eu queria que você voltasse num detalhe que você falou de jogar fora os bagulhos. Então, o que você entende sobre bagulho e o que seria esse jogar fora o bagulho? Como você vê essa questão desse anti-bagulhismo, né? Porque, assim, por exemplo, na holoteca, é uma coisa que não está servindo para a pessoa, tem um uso científico, vai ser estudado, vai ser exposto e vai gerar uma produção do conhecimento. Então, ela vai deixar de ser o bagulho, que seria energético, que está na sua casa, e teria um uso assistencial. Mas, no caso da gente se livrar das coisas que a gente tem em casa, como é que você pensa que seria uma atitude minimalista, né, para essas coisas não causarem impactos, né, no meio ambiente? Porque a gente sabe que as nossas escolhas, né, têm a ver com um todo, que é esse ambiente e essa natureza que está aí. Eu agradeço a pergunta e agradeço também o seu debate que eu assisti na semana passada. E quero contar também aqui uma das sincronicidades que aconteceram nesse período bem interessante, né? Que no domingo passado, Ana Cristina, né? Ana Cristina, ela fez um debate aqui no CAEC, domingo à tarde, cujo título era Minimalismo Pró-Evolutivo. Louco. Em uma semana você fez isso? Eu copiei em uma semana e escrevi o verbete e trouxe, por isso te agradeço. De modo Mas que, nenhum não sabia do outro, né? Não. Interessante. Foi bem interessante, porque ela deu uma abordagem bem interessante que eu não tinha pensado, que é uma abordagem mais da linha do antidesperdício, né? Dessa coisa da responsabilidade planetária, né? De você ter um minimalismo na sua manifestação para você não alterar o ambiente, para você alterar o mínimo, né? Para você não desperdiçar, né? Então, nesse sentido, eu achei bem interessante, né? Uma abordagem que, na verdade, é até bem prática, né?
No dia a dia, a gente pode fazer esse movimento minimalista na nossa vida do dia a dia. Porque um pouquinho que eu já vi, que eu achei interessante, principalmente nos Estados Unidos e sociedades muito consumistas, né, a gente também é um pouco fruto disso, a pessoa começa a abrir mão, porque tem muito, ela começa a abrir mão para viver com pouco, e aí tem que ver como ela vai encaminhar isso, mas o fato dela começar a viver com menos, isso acho que ajuda. E aí uma coisa interessante é que a partir daí ela já começa a ter outra visão de não consumir mais tanta coisa. Então, eu acho que existe esse momento da pessoa fazer análise do que realmente ela precisa para viver, né? Será que não tem excessos aqui na minha manifestação? E aí entram os bagulhos, podem ser mais ou menos tóxicos, vamos chamar assim, em termos energéticos, evolutivos, mas o que vem depois é interessante, porque às vezes antes de comprar, né, mais uma bolsa, mais uma roupa, mais um, sei lá, carro XYZ, ela já começa a pensar no impacto que vai ter no ambiente, no como é que vai ser, para manter e tal. Então, é uma abordagem interessante, sim. Sobre o antibagulhismo, né, ele é um exemplo prático do minimalismo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e que a gente, na verdade, deve fazer, né, é começar a diminuir o peso das coisas na nossa vida, né? Então, quanto mais bagulho você tem, mais peso você tem que você carrega no seu holopensene. A gente diminui o bagulho para ficar... Os bagulhos, né, que são vamos dizer assim, os objetos ou as tranqueiras, né, que tem a mais, e normalmente com um holopensene que não é direcionado para a evolução, né? E a gente, tirando isso, a própria pessoa se sente mais leve para se manifestar. E essa manifestação mais leve é que permite a gente ter aí as experiências melhores, por exemplo, as extrapolações, depois das extrapolações, a conquista dos novos patamares, tudo isso, para conquistar um novo patamar, não tem como você conquistar levando, aqui nem já viu aquele mendigo que carrega todas as suas pertences num cobertor nas costas, né? Só bagulho, não serve para nada, né? Mas é a noção de posse, né? E tem uma analogia muito interessante, que é essa que eu coloco aí no verbete, sobre os estágios dos foguetes. Como funciona um foguete espacial? Ele é lançado com vários estágios, 3 ou 5 estágios, né? À medida que ele queima o combustível no primeiro estágio, ele não serve mais para nada, ele vira um peso morto. Antes era muito útil, sem ele não ia lançar o voo, mas agora não é mais, ficou obsoleto. Então ele faz o quê? Ele descarta. Depois pega um segundo estágio mais sutil, né, que tem uma precisão maior de direcionamento. Quando também acaba a função desse estágio, ele descarta. E lá no fim ele vai ficar só com aquela cápsula principal, que normalmente é o satélite que interessa, né, para lançar, ou no caso do foguete tripulado, é a tripulação. Então, à medida que você vai avançando e subindo, você tem que diminuir o peso da sua manifestação. Por exemplo, não tem como você ter taquirritmologia com bagulho. Você não tem como... A taquirritmologia é a condição contrária à inércia consciencial. Se você tem muita massa inútil, muito peso, a inércia vai te jogar para baixo. Então, você tem que começar a se livrar, né? A gente pensar nesse negócio do foguete é interessante porque, por exemplo, são 5 estágios de alguns foguetes, né? No nosso caso, o holossoma seria o nosso foguete de lançamento do paracérebro, né? Então, o primeiro estágio é o soma. O segundo estágio é quando a gente descarta o holochakra. Não é todo mundo que descarta, né? Não é todo mundo que consegue ascender suficientemente para passar pelo holochakra. Depois você descarta no terceiro estágio o psicossoma, no quarto estágio o mental soma, e fica com o quinto, que aí seria essa condição do paracérebro da consciência. Então, assim, antibagulismo é sinônimo de minimalismo pró-evolutivo. E uma abordagem interessante que aí eu penso mais por causa da serexologia é que quando você analisa os bagulhos que você tem e vai descartar, ali normalmente tem um reflexo da sua pensenidade. Então, para chegar no descarte do bagulho pensênico, que é anacrônico, que é aquele que a gente vem carregando há várias vidas em função da automimese, e que às vezes funciona do mesmo jeito, como uma âncora que não deixa a consciência evoluir. Então, mais até do que descartar, que acho que é o primeiro estágio, é fazer esse descarte, mas ver o porquê que eu mantenho aquela condição, aquele link com aquele holopensene, e qual é o meu pensene atual que precisa ser modificado
para eu poder me libertar, às vezes, né, de um bolsão, de consciência, do meu próprio passado, e poder renovar e caminhar nesse sentido. Então, eu acho que os bagulhos, eles são altamente diagnosticáveis, assim, sabe? Dão muito, são espelhos para a gente. Né? Pode falar. Eu queria lembrei só... de uma coisa que ela, dentro da linha do que ela perguntou, porque ela falou da holoteca. Ela falou, a holoteca tem orientação de receber tudo, e muitas vezes você dá um tratamento para aquilo que era um bagulho né, que a pessoa tenha doado. Então, eu nunca pude me esquecer o caso lá na holoteca, em que uma pessoa doou um vidrinho com a água do Rio Ganges. E aí a gente falou para o Sr. Valdo, o que a gente faz com isso? Ele falou, olha, você vai fazer o seguinte, põe uma luva, vai no banheiro, tira essa sujeira, põe água limpa, e aí vocês fazem uma amostra, tolicionário humano, e coloca lá a água do Rio Ganges. Então, ou seja, essa condição de utilizar o bagulho para mostrar o quanto aquilo era bagulho possibilita a reciclagem de outras pessoas que ainda não fizeram o descarte do bagulho de alguma forma, né? A gente já recebeu o saco de areia, então a gente recebe muitas coisas estranhas. Mas, enfim, essa questão do descarte, eu queria só voltar nessa questão do descarte, porque é uma coisa que você otimizar a sua vida, tá certo, organizar, ter o mínimo, tá certo. Mas é importante que você se atente ao descarte. Então, uma coisa que não está servindo para você pode servir para outra pessoa. Sim. Existem lugares, até em Foz, que reciclam tudo. Lixo eletrônico, todos os tipos de lixo. Então, se preocupe com o descarte, porque do mesmo Como jeito... descartar que você está falando? Sim, né? do mesmo jeito que você está otimizando o seu ambiente, você pode estar degradando e ajudando a formar um bolsão holopensênico patológico, como o lixão e como os aterros. E você tem uma interprisão com isso. Entende? Quando você alimenta um holopensene desse. Então, existem lugares adequados, a gente pode até passar, assim, a esse que trabalha com isso, a responsabilidade planetária, pode passar para as pessoas lugares corretos onde elas podem destinar as suas coisas, e isso não causar impacto ambiental, porque isso, por exemplo, baterias e pilhas podem parar no rio, que podem parar na sua água que você bebe. Porque a gente tem muitas coisas de água mineral daqui mesmo, né, de Foz e da vizinhança. A gente pode estar contaminando isso. Então, se preocupe não só em otimizar o seu ambiente, mas com onde vai parar esse objeto que você está jogando, porque isso pode estar formando outro holopensene. Sim. Não só pensar em você, né? Pensar no segmento pensar que aquilo no todo. vai dar. Perfeito. Porque não adianta a gente jogar fora um bagulho, você se livra de um bagulho material e ganha um bagulho kármico. Perfeito. Aí não é uma boa troca. A dívida às vezes é maior, né? Argumentologia. Poderias discorrer sobre a exemplologia, por favor? Na exemplologia, a gente tem aí dois tipos de minimalismo, né? O minimalismo evolutivo extraconsciencial, que é a monotonia das formas no tertuliário, por exemplo, né? Como eu comentei, ressaltando o conteúdo avançado da Verpon. E um minimalismo intraconsciencial, que é, por exemplo, o modus operandi do serenão reurbanizador, atuando no mínimo, ou seja, tinha um corpo de oligofrênico, e mesmo assim ele tinha uma manifestação máxima de lucidez, de atuação, porque era o fulcro maior da Reurbex, né? Então, isso eu acho que é um ponto principal aqui que eu vejo, né? E muito importante, que é o seguinte: o professor Valdo comentou que o modus operandi do reurbanizador já é assim há milênios. Ele sempre pega uma condição muito inferior para dessa condição inferior manifestar o máximo. Então, assim, uma coisa é você nascer com um macrossoma, né, todo bonitinho lá, perfeito, ou um macrossoma que vai te ajudar e tal, né? E você dali fazer trabalhos importantes. Outra coisa é você fazer o mesmo trabalho importante, mostrando que é possível fazer isso sem os recursos, né? Então, a gente sempre comentava que isso é um tapa na cara com luva de pelica em todos nós que reclamamos da nossa situação. Né? Outro exemplo desse aqui também é a Helen Keller, né? Que veio com uma condição de surda e muda, e mesmo assim ela fez um trabalho importante.
Ortopensatologia, página 7. Poderia comentar o item 2? Maiores. Evolutivamente considerando, a ciência de saber descer até os menores é o mais seguro meio para se igualar aos maiores. Isso. A ciência de saber descer até os menores é o movimento do minimalismo, né? Tem uma outra coisa também nessa pensata, que é o seguinte, tem a descensão cosmoética, né? O que é a descensão cosmoética? Você abre mão daquilo que você poderia ter razão, daquilo que você poderia ter direito, né? Daquilo que você tem todas as condições de ter, você cosmoeticamente abre mão em prol de outras pessoas ou de uma assistência a ser feita. Essa é a descensão cosmoética. Perfeito. Pode expandir o item 9, página 12, minimalismo no parapsiquismo. O minimalismo parapsíquico reduz a manifestação externa do parafenômeno, ampliando o conteúdo paracerebral. Tem um caso que muita gente que vem aqui para Foz do Iguaçu, para Cognópolis, quando começa a entrar mais e tirar os excessos da vida para poder se dedicar ao parapsiquismo e à conscienciologia, relata o seguinte, no acoplamentar a gente vê isso muito, né? Poxa, antes de vir para cá, eu via tudo, sentia tudo, tinha um monte de fenômeno, tinha projeção. Quando vem para cá, eu não vejo mais nada, minhas projeções diminuíram, eu não estou... O que está acontecendo comigo? Então, uma coisa que a gente explica é o seguinte, né? O problema não é que o parapsiquismo está diminuindo, o foco do parapsiquismo está mudando. Então, em vez do fenômeno mais grosseiro, aquele fenômeno mais ligado às sensações, começa a acontecer uma outra coisa por trás, que é o parapsiquismo intelectivo, ou intelectual, ou mental somático, né? O parapsiquismo ele passa de ficar atrelado só às percepções e fica atrelado à sua pensanidade e ao paracérebro. Então, o que é um parapsiquismo mental somático? Você começa a perceber as mega sincronicidades que acontecem o tempo todo com você. E essas mega sincronicidades têm a ver com o contexto do holopensene que você se encontra. Isso, às vezes, te diz mais do que uma sinalética mais rústica, de um banho de energia, ou de uma clarividência, ou de uma clareaudiência. Então, essa mudança de foco faz o parapsiquismo sair de uma ponta e ir para outra. A princípio, parece que a pessoa está evoluindo, mas não, é como eu falo aqui, ela está crescendo por dentro. Por dentro está tendo um processo de crescimento mental somático e, mais ainda, uma interligação mais profunda com o Equipex. Essa ligação com o Equipex não é tanto de fenômeno grosseiro, é mais no nível do mental soma. Eu penso que depois que ela ultrapassa esse estágio, ela começa a ver tudo de uma vez, né? Ela vê os grosseiros... Com outros olhos, vê né? Com outros exatamente, olhos. Com outros olhos. Ela começa a poder valorizar isso. Agora aqui, omnissimplificação, final da página 12. Pode expandir esse item? Eu vou ler aqui, ó. O sobrepairamento acima das interfaces leva à autocognição pinacular, e esta à cosmovisão. Quanto maior a amplitude das abordagens, mais evidentes se tornam as interrelações ubíquas entre tudo e todos, resultando no desenvolvimento, por parte da consciência minimalista, da habilidade de simplificar a complexidade. A omnissimplificação cosmovisiológica é a essência do minimalismo pró-evolutivo. Isso. A omnissimplificação cosmovisiológica é a essência do minimalismo evolutivo, e essa frase é a essência do verbete, eu penso, né? Isso aqui resume tudo. Então, o minimalismo não é o descarte, vamos dizer assim, sem critério das coisas, né? O minimalismo evolutivo é o descarte através da cosmovisão, da omnissimplificação cosmovisiológica, né? Você me fez lembrar um verbete do Valdo aqui, que é frugalidade complexa, que ele fala exatamente isso. A simplificação da complexidade, vai bem nessa linha do verbete. Parafatologia, página 8, terceira linha. Poderia ampliar o minimalismo da Comunex evoluída com base no discernimento geral? Sim. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: bom, se o ambiente do tertuliário, né, é minimalista e ajuda a agitação das ideias de ponta, a Comunex evoluída também tem um ambiente minimalista? É uma boa pergunta, né? E o professor Valdo comentou com a gente que é o seguinte: lá o minimalismo ele acontece não acontece em termos de conteúdo. Ou seja, o minimalismo lá é porque todo mundo tem discernimento avançado. Então, assim como as cadeiras aqui são todas iguais e azuis, lá os mental somas são mais avançados todos, né? Então, você vê aquele mar de mental somas avançados, pensando coisas cosmoéticas, evoluídas, a pensinidade lá em cima, né?
aquela ideia da Comunex concha acústica, né? Que tem, se você pensar bem, a ideia de uma concha acústica é um design minimalista, né? Total. Mas qual é a ideia? É um negócio de você pegar e direcionar a sua pensanidade para o mais alto. Né? E isso concentra tudo. Então, assim, o holopensene da Comunex evoluída é minimalista no sentido do discernimento onipresente. Interaciologia, página 8, segunda linha. Por favor, aprofundar mais sobre a interação consciência-fluxo do cosmo, gerando as parassincronicidades onipresentes em relação ao título do verbete. O minimalismo, quando ele acontece, né, e você entra nesse fluxo minimalista, o fluxo minimalista é mais ou menos aquele fluxo do max-mecanismo que a gente estuda aqui. Né? O max-mecanismo é quando justamente está tudo interligado de um jeito sincrônico, de um jeito positivo, levando tudo para que isso melhore a evolução das pessoas. Isso é o max-mecanismo. Né? Quando você entra nesse max-mecanismo, começa a acontecer as sincronicidades o tempo todo. Então, você começa a perceber isso, como eu falei lá da Ana Cristina, é uma sincronicidade. Eu acho que a chance disso acontecer aleatoriamente é bem pequena, né? Então, você começa a perceber um monte de sincronicidades e essas sincronicidades te dão um rumo. Na verdade, são a seta, né, para você seguir. É como se fosse uma sinalética do cosmos. A gente tem a sinalética da parafisiologia, que são os nossos sinais e sintomas. As sincronicidades que você vê são as sinaléticas da parafisiologia do cosmos. Se você consegue entrar nesse fluxo, você vai bem. E tem uma coisa que é o seguinte, a conjunção de todas essas sincronicidades numa linha única, né, num objetivo comum, chama corredor de lucidez, né? Ou corredor de lucidologia. Tudo indica que o processo do teleguiamento é muito em função disso, né? Não só de consciência guiando essa outra consciência aqui, mas ela sabendo ler a linguagem, vamos chamar assim, do cosmos. Né? É a Lélia, depois a Michele, por favor. E a Jussara, que você está aí. Desculpa. Pode falar, Lélia. Tá. Boa tarde, prazer. Assim, me chamou a atenção aqui o minimalismo dos recursos, mas eu quero te dizer que também, lá na fatologia, achei perfeito quando você diz universalismo representando o minimalismo das facções. Isso daí fica assim bem claro para nós que quanto mais expandirmos o universalismo, menos sectarista tenderemos a ser, né? A questão também do foguete lá me chamou a atenção, a analogia que você coloca. Para chegarmos na essência funcional, né, do minimalismo funcional, é imprescindível, é necessário, é importante que a gente vá descartando os excessos, né, aquilo que já não funciona, não permite que funcionemos tão bem. Mas dentro do minimalismo dos recursos, eu percebi que você fala das muletas, mas eu também colocaria, se fosse meu caso, né, isso que o Pedro colocou, de pensarmos, eu preciso realmente comprar isso aqui? Isso faz parte das minhas necessidades, comprar mais uma roupa, comprar mais um sapato, comprar mais um carro, seja lá o que for. Mas, e que o essencial nessa minimalismo recursal é quando você diz ali, ó, que na epígrafe de uma consciência livre poderia estar: eu trago comigo tudo que preciso, toda a minha essência, né? Então, assim, eu queria que você ampliasse para mim essa questão dos recursos, quando você fala só de preces, mantras, músicas e imagens evocativas. E, Pedro, se você pudesse colocar aquela questão dos 100 objetos, os 100 itens que o professor Valdo falava sempre. Não sei se você recorda disso, né? Que nós não precisamos de mais de 100 objetos para a gente construir, viver a nossa vida aqui nessa dimensão. Não sei se você lembra dessa colocação. Tem que ver o contexto, Lélia. Eu não lembro qual que é o
contexto que ele falava desses 100 objetos. Deve ser 100 condições prioritárias para a pessoa viver, mas eu não me recordo qual era o contexto, né, que ele considerava. Deve ser naquela época a pessoa não ter tanta, né, vamos dizer, extravagância em termos de objeto, de consumismo para si, né? Porque aí eu não sei se entra, por exemplo, livro é um objeto, é uma biblioteca, por exemplo, com, sei lá... Eu pensei nisso. Os livros não estariam nessa entra, contagem, né? Porque senão já daria mais de 100. Mas eu penso que seja em termos da gente priorizar, de minimizar os entraves, né? Aquilo que vai nos prender, e priorizarmos... Priorizar o essencial. O essencial. Nesse verbete foi tudo que esse verbete me disse, que ele chega tudo no essencial, na essência, né, das coisas. Frugalidade complexa é bem essa a abordagem. Ele fala do excesso, às vezes, de dinheiro, né? A pessoa que é milionária, multimilionária, bilionária, por exemplo, isso não tem lógica, a pessoa ter tanto dinheiro, ou buscar ter tanto dinheiro, né? Isso vai acabar, só traz prejuízo, patologia, dor de cabeça para a pessoa, né? E assim por diante. Então, aquilo que a gente estava comentando, e o Eduardo falou já bastante, quer dizer, se deixar, a vida humana ela te leva para o excesso, ela te leva para o consumismo, ela te leva para você acabar carregando mais coisas e ficar preocupado, né? A pessoa que tem muito patrimônio, em pagar, sei lá, né, o IPTU de sei quantas salas comerciais, apartamentos, sei o quê, o IPVA de 10 carros e assim vai. A pessoa ela vive em função disso, não tem como, né? Sem considerar os investimentos em bancos e tal. Então, eu acho que tem muito essa abordagem, no caso aí que você está falando da 100, deve ser muito em função do processo intrafísico, para a pessoa não cair na condição, né, de ser engolida pelo rolo compressor da vida humana. Mas, até os livros podem cair nessa condição, né? Sem dúvida. Tem gente que tem muito livro por uma questão de acumulação, né? E que coloca o livro na estante e acha que ficou mais sábia, né? Só de ler aquele título toda vez que passa, né? Então, isso pode ser também uma forma de você fazer minimalismo, né? E o professor Valdo sempre falava para a gente doar o que não está usando para a holoteca, né? Para que outras pessoas possam usar. Né? E Lilia sempre ouvia os filmes e já encaminhava lá para baixo. É verdade. Michele, depois a Jussara. Parabéns pelo verbete, gostei bastante do tema. Me chamou a atenção que você evocou ao longo do verbete algumas filosofias, claro, uma analogia que eu queria que você comentasse um pouco. Tem a teoriologia, que você fala que a teoria do yoga do sábio indiano Patanjali. Depois você tem aqui também, na outra página, a mitologia, o mito da dissolução da consciência no Mahasamadhi, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você resolveu evocar exatamente essa condição, qual a analogia que você faz com o verbete. Queria que você explorasse um pouco isso. Onde? Está perguntando das teorias indianas, né? Você resolveu evocar isso? Sim. Porque, como eu falo aqui, na parte origem, né, essas ideias minimalistas elas já estão há muito tempo aí, né? E, na verdade, uma boa parte dessas filosofias, tanto ocidentais quanto orientais e algumas religiões também, já trazem o minimalismo, né? Claramente, né? Eu coloquei algumas aqui que já trazem claramente isso. Agora, a questão do yoga, o ponto básico do yoga justamente é você tirar o foco da sua atenção no corpo físico para jogar o foco da sua atenção na mente ou na consciência, né? Através desse processo de você levar a sua atenção e a sua lucidez para a consciência, é que você alcança os estágios do yoga, né? Nesse caso aqui do Patanjali, né, ele foi um filósofo indiano do século V, né, mais ou menos. Dizem que ele viveu entre 200 e 400 da Era Comum, né? E o que acontece? Ele escreveu um tratado que chama o Tratado do Yoga, Yoga Sutra, né? Sutra é tratado em sânscrito, né? E tem o mesmo radical de suturar, né? Então, a ideia do Tratado do Sutra não é bem como uma enciclopédia,
mas são aforismos, são 196 aforismos ou frases sobre a libertação da consciência, em que a frase seguinte depende e sim está encadeada com a anterior. Legal. Então tem a ideia de um ponto de sutura, né? E eles faziam isso de caso pensado para isso virar a tradição oral, a pessoa não esquecer. Bacana. Porque é mais fácil você lembrar a frase, se ela tem ligação com o anterior, tem ligação com o anterior, a memória funciona assim, né? Então ele escreveu esse livro, chama os Yoga Sutra, né? Que fez o seguinte, pegou todo o conhecimento da Índia, que vem lá dos Upanishads, de 7.000 anos atrás, que falavam sobre vários temas de elevação e de comunhão com o todo, e pegou e se compilou. Ele fez uma compilação que é esse tratado. E a primeira frase do tratado, ele fala o seguinte, que o yoga é a técnica de recolher ou cessar a agitação, o turbilhão da mente. Então, essa é a definição de yoga para ele, né? Que, na verdade, não é uma teoria, é uma teática. É a teoria e a prática que leva a isso, né? Então, essa primeira frase no tratado, e todos os outros aforismos seguintes são para dizer como fazer isso. Bacana. O que é isso? É o minimalismo da sua agitação mental. E essa palavra niroda, né, que significa cessar, mas não é cessar, é recolher puxando para dentro. Então, o que acontece com a gente? Eu sou assim, acredito que muita gente deve ser assim também. A minha cabeça fica o tempo todo, né? Pensando. E é muito difícil, por exemplo, quando eu estou me concentrando mais, para recolher os pensamentos, para me focar só naquilo, para que não venha pensamentos intrusos, para que eu consiga ficar totalmente focado naquilo que eu estou na frente. E justamente quando você consegue fazer isso, o que acontece é que diminui o nível de ruído que você mesmo gera para você. Quando você gera menos ruído, todo o seu interior, não só o pensamento, mas o seu holossoma todo fica mais silencioso. Ficando tudo mais silencioso, você percebe com muito mais facilidade aquilo que vem de fora. Então, o que eu coloco aqui, a gente tem que ficar silencioso para ouvir o sussurro dos amparadores. Porque muitas vezes os amparadores estão querendo dar inspiração, estão querendo colocar aquela ideia que vai mudar a nossa reciclagem, mas não encontram abertura. Às vezes até o processo energético ele tem. Quem está bloqueando não é o processo energético, é o seu turbilhão de pensamentos na cabeça. Então essa ideia do Yoga Sutra é o recolhimento desse turbilhão para você fazer a mente ficar como, eles colocam essa imagem, a superfície de uma lagoa sem ondas, né? Qualquer pedra que cai, vai chamar atenção. você chama atenção. Estou achando curioso porque domingo passado a gente discutiu exatamente isso no curso da Michele, sobre a Índia Antiga, né, em relação com a Serex. Se tiver interesse, no site da Consecutivos tem esse curso lá. Então, Eduardo, parabéns pelo verbete, está muito bom, assim, muita coisa eu estou aproveitando, assim, para minha pesquisa. Eu queria te perguntar ali, na página 8, principiologia, não, codicologia, eu queria entender por que a elaboração do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC, mínimo possível de itens, enquanto que a gente está buscando evoluir, página 8, codicologia. Tem uma outra anotação, né? Tá, sim, a colinha eu também chamo. Assim. Na verdade, é uma coluna, porque eu já vi que eu me perdi aqui. Né? Nada minimalista. Você vê que eu preciso melhorar muito ainda, né? Codigologia. E a teática aí, né? Mas a meta está lá na frente. Codigologia. Isso. Então, a orientação inteligente de elaborar o Código Pessoal de Cosmoética, não é isso? Isso. Usando o mínimo possível de itens. Eu não entendi porque aqui caberia o mínimo possível de itens, porque se a gente está buscando evoluir, a gente está aumentando, no modo de entender, aqueles itens no CPC, né? Cada vez mais que a gente vai ficando mais claro que a gente tem que buscar para evoluir, a gente vai acrescentando itens ali no CPC. Então, por que aqui você colocou diminuir o número de itens? Uma coisa que o professor Valdo sempre falava é o seguinte: o nosso CPC tem que ter o mínimo possível de itens. Se você escreve uma Constituição, você não vai cumprir nada. Se você bota poucos itens que são relevantes, isso ajuda você a cumprir o seu CPC.
Então, assim, quanto mais coisa a gente coloca, mais confusa está a sua cabeça. Ele falava de 10 itens, né? Fala uma média de 10 itens, né? E tem, no léxico de ortopensatas, tem a seguinte pensata, assim: é paradoxal constatar que quanto mais evoluída seja a Comunex, menos leis ela tem. Para que ocorra essa redução legislológica, é necessário uma ampliação cada vez maior das normas cosmoéticas intersubjetivas. Então, aquilo que estava fora, escrito no papel, você introjeta para a sua intraconsciencialidade. Sim. Vai chegar no ponto em que o seu CPC vai ser o seguinte: cosmoeticologia. Acabou. Tá, você já entendeu? Já. Então é isso aí, não precisa escrever com 50 itens, né? Sim, então, quer dizer, vai apreendendo, introjetando, e de repente aparecem mais itens, e aí vai para o código e vai introjetando, e daqui a pouco, com a cosmoética, então, já abrange quase que praticamente o código. Né? É que posso ajudar? De direito para direito. Pensa bem, pega uma lei que tenha muitos incisos, muitas alíneas, a dificuldade que a gente tem em fazer a interpretação e até em cumprir. Então, às vezes, você tem que realizar um procedimento burocrático que depende daquela lei, olha a dificuldade que a gente encontra para realizar. Essa dificuldade, esse excesso de lei, gera a corrupção. E, no nosso caso, quanto mais o nosso CPC for, vamos assim dizer, entrópico, cheio de alíneas e tudo mais a gente vai ter a tendência de ter autocorrupção, de não fazer o cumprimento. Então, é melhor colocar 2, 3, 4 que 5, ou 5 que você consegue fazer e depois passar para outra, do que fazer aquele código para todo mundo ver. Você olha que meu código, que legal, tem a linha e tem inciso, mas você não consegue cumprir nem o caput do artigo. Entendeu? É isso. Eu tenho mais uma pergunta. Posso só complementar uma coisa? Quanto mais a gente tenta se explicar, mais mostra que você não está fazendo aquilo, né? Então, assim, o que são as alíneas? Você está explicando aquilo que você não colocou muito bem ali em cima, né? Que são, na verdade, tentativas de explicar melhor, né? E outra coisa, a redução do código pessoal de cosmoética e do código grupal, ela é de quantidade, mas há um aumento de qualidade no que está escrito. Então, o que acontece? Em vez do texto grande, você vai passar para a pensata, depois vai passar para o mega pensino trivocabular. Então, você pega e você faz a síntese de uma análise. Cada palavra, cada linha do seu código pessoal de cosmoética pode abrir um mundo de manifestações e de indicações para você, de acordo com as nossas dificuldades, né? Que, na verdade, o CPC vai botar aquilo que você tem dificuldade ainda de cumprir. Quando você alcança e conquista aquilo, você pode tirar ele do seu código. Então, tenho assim, mais 2 perguntas, tá? Na página 7, a fatologia, na última linha, a fatologia, podia falar um pouquinho sobre o Estado Mundial Minimalista? O Estado Mundial Minimalista, ele é o seguinte: o Estado Mundial é aquela ideia, né, de você ter uma condição mais universalista, sem fronteiras, né, de estados e tudo, né? Tem um verbete do professor Valdo que fala proto-Estado Mundial, em que ele define isso bem, né? Lá, o que acontece? Desaparecerão os egoísmos de grupo com o abertismo para a policarmalogia. Você vai eliminar isso. Desaparecerão a moeda e a economia do capitalismo selvagem. Você está reduzindo coisas, né? O efeito natural do desaparecimento da moeda será o desaparecimento do panjudaísmo, que, na verdade, é um sectarismo, né? Panjudaísmo, né? É a hora em que todos, principalmente essa condição do judaísmo, que é uma coisa um pouco, né, eles se colocam de uma forma segregada e colocam eles também, vão acabar desaparecendo essa fronteira, né? A decorrência é que vai ter uma diminuição das massas de transmigrações de consciência para outros planetas. Então, com o Estado Mundial, o que vai acontecer? Cai as barreiras, cai a moeda, cai essa diferença de etnias, né, de preconceito de etnias, né, e, consequentemente, cai as transmigrações.
Tem uma unificação política, unificação do Estado de Direito e a demolição dos muros. Então, você vê, o que está acontecendo? Está caindo a pluralidade e entrando numa coisa mais de universalismo, né? Então, acaba sendo aí uma condição bem minimalista, né? Eu queria, nesse assunto, quem tiver interesse, a gente lembrar aqui que em novembro nós vamos estar lá no encontro de intermissivistas na Europa, em Estrasburgo, e tem bem isso na prática, né? Com o Parlamento Europeu, a gente vê essa tentativa deles de realmente efetivar isso, que não é simples, né? São várias culturas, vários pensamentos, várias ideologias, mas a tentativa deles é de caminhar realmente para essa condição. Então, esse encontro acho que vai abrir muito a nossa cabeça, né, dos intermissivistas, principalmente quem não tem essa experiência, né, de ter estado lá, experiência internacional, experiência no para-direito. Acho que vai ser muito importante. Bom, aqui a última, então, nas técnicas. Você não incluiu ali, não sei, eu acho que seria importante, página 8. Pode falar. Eu acho importante aqui incluir a técnica de mais um ano de vida. Não sei se você chegou a pensar nisso. Boa. Sim, perfeito. Uma boa lembrança, porque a pessoa é obrigada a fazer isso, né? Realmente a descartar os excessos, ver o que é essencial. Sim. Porque eu fiz essa técnica, na primeira vez que eu fiz a técnica, eu lembro que eu levei quase um ano para me desapegar dos bens materiais. E eu lembro também que, junto com os bens materiais, eu me desapegava de algum sentimento ruim, aquilo me lembrava algum fato, né? E, automaticamente, eu ficava refletindo sobre aquele fato. Uhum. E, aos poucos, aquilo ia ficando, né, menos importante. Legal. Então, eu achei que a técnica aqui caía bem, né? É uma boa lembrança. Obrigada. Eu vou só caminhar um pouquinho aqui. Tem a Áurea, né, que quer comentar, e aqui, e depois também o Alexandre. Estrangeirismologia. Nesta era de superfatura, de absolutamente tudo, como viver em equilíbrio com o less is more. Depois de nos encantarmos com a holoteca do CAEC, com sua riqueza de livros e demais coleções, como ter um apartamento com ambiente clean, sem que esteja embatumado de tantos objetos e livros? Quais as suas dicas para a nossa casa não virar gabinete de curiosidades? Tais quais a França antiga. Então, a ideia é a casa proexogênica, né? A casa proexogênica é o seguinte: a sua casa é um instrumento tecnológico e paratecnológico cujo objetivo principal é ajudar você na sua proex. Então, tudo que tem lá deve levar você a cumprir as cláusulas da sua proex. Por exemplo, escrever o livro, né? Uhum. Você não se dispersar, gastar o mínimo possível de tempo com as tarefas que não levam você para aquele objetivo, né, principal. E é muito difícil, a gente sabe, né, todo mundo aqui sabe, né, é difícil você não perder tempo com as coisas de casa, ou etc. Você consegue isso, eu penso, fazendo uma minimização do que tem na sua casa, né? Acho que não tem outro jeito, né? Uhum. Não tem outro jeito. Agora, a holoteca realmente, né, não é assim, você tem aquela visão do conhecimento, mas pensa bem, a holoteca e o holociclo, todos aqueles livros servem para você escrever uma síntese, que é o verbete. O verbete é a síntese do conhecimento de um assunto. Então, você vai pegar e estudar um monte de livro, um monte de dicionário, né? Fazer uma análise grande para fazer uma síntese num verbete que tem poucas páginas. Então, isso já é uma redução e um movimento minimalista do conhecimento. Queria lembrar aqui do livro Antibagulismo Energético, da professora Kátia, que está bem dentro desse assunto, né, da gente, às vezes, não transformar a nossa residência num processo, como foi comentado aqui, num gabinete de curiosidades, milhões de coisas que vão só dispersar. E eu estava lembrando também, a gente estava um dia no jantar na casa de um casal de voluntários que tem a casa residência bem proexogênica, e pelo que o professor Valdo falou, isso atraiu uma concierge que estava interessada exatamente nesse ambiente mais clean. E o professor Valdo o denominou de clean justamente em função disso, do interesse dele nessa funcionalidade do ambiente influenciando nas consciências, né? Mas aqui, em Fatologia, página 8, primeira linha. Contrapus o minimalismo a um traço pessoal da prolixidade, ainda que
jamais compreendida. Já está mais compreendida atualmente, senão fica jamais, né? Como exercitar a capacidade de síntese, levando-se em conta uma personalidade falante, interessada no debate, nas histórias de todo tipo, etc. O debate, ele pode ser bem assim, objetivo, né? Ele não precisa ser prolixo, né? A sua leitura pode ser bem objetiva, não precisa ser prolixa, né? O que você escreve e produz pode também ser bem objetivo, né? Tudo confluindo para os seus objetivos, né? Perfeito. Vamos dizer assim. É a max confluência. Agora, eu coloco aqui no minimalismo da comunicação, né? No item 6 aí da página 12, a objetividade nas colocações, a evitação dos prolegômenos, rodeios, prolixidades, tautologias e cacófatos. O Valdo chama muita atenção para isso, né? Sim. Que parece ser um detalhe bobo, mas não é, porque mostra um escorregão da sua lucidez. Sim. Naquele ponto, daquele detalhismo, você passou batido. Então, isso tudo eu acho que tem uma conotação de ajudar você a minimizar. Até na automanifestação, né? Se ser minimalista. Em Parafatologia, página 9, primeira linha. Por que o minimalismo pró-evolutivo ficou na parafatologia? E não na fatologia, deve ser. Né? Ah, sim, não na fatologia, perfeito. Sim. Boa pergunta. Ele ficou de propósito aí. Eu inclusive, pedi para deixarem aí, que queriam tirar, né? Eu pedi para deixarem aí na parafatologia. Eu imaginei. Que eu pensei assim, olha, o minimalismo evolutivo, ele não é só uma condição de consim. Eu acho que os amparadores também estão buscando isso. Uhum. Tanto é que as comunex tendem para isso, né? Aí você vê a manifestação do amparador, eu coloco aqui até do evoluciólogo, como é que eles fazem? Eles não chegam fazendo barulho, não fazem um monte de coisa, não. Eles dão aquela tacada precisa, né? Principalmente o evoluciólogo, né? O serenão. Tem aquele negócio do toque do serenão e do evoluciólogo. Aquela tacada precisa, que aquela mínima ação tem uma repercussão gigantesca em você, quem está em volta e no grupo karma. Então, eu penso assim, bacana. Isso é parafatologia, sim. Inclusive, a gente só vai entender isso melhor quando tiver consciência. Agora, ainda é muito difícil de ver a extensão, a abrangência. Em teoriologia, poderia discorrer sobre as teorias unificadoras da física em relação ao tema? As teorias unificadoras da física. Algumas teorias específicas da física na história, né, elas tiveram o seguinte propósito: unificar o conhecimento que se tinha acerca da natureza, né? Então, em vez de ser a definição de uma lei para uma coisa específica ou a descrição de um fenômeno tal, essas teorias tentaram abarcar um monte de fenômenos e simplificar e fazer uma síntese, juntar, né? Algumas delas, bem conhecidas, né? A teoria da gravitação universal, do físico inglês Isaac Newton, né? Unificando o movimento dos objetos na superfície da Terra ao movimento dos corpos celestes. Antigamente se pensava que o movimento dos corpos da Terra era uma coisa, que era regido por leis aqui, né? E mais o movimento dos corpos celestes, não. Era aquela coisa das esferas que estavam suspensas, né? Tinha um monte de teorias. Então, aquela grande imagem do Newton vendo a maçã cair, né? Que não se sabe se é verdade ou se é uma alegoria, e fazendo essa dedução, foi pensar o seguinte: a mesma força que, se eu soltar um objeto aqui, ele cai na Terra, é a mesma condição que está fazendo aquele astro lá em cima ficar preso. Isso é a gravidade. Então, ele unificou os movimentos na superfície da Terra com os movimentos celestes, né? Isso deu origem aí para a Revolução Científica, né? Foi uma grande, vamos dizer assim, movimento no sentido da unificação do entendimento da natureza. A teoria da evolução natural do biólogo inglês Charles Darwin, né? O que ele fez? Olha, tudo que está vivo na face da Terra segue o mesmo princípio, o princípio da seleção natural, da evolução pela seleção natural. Então, assim, o homem não é diferente dos animais. Estão todos aí unificados nesse mesmo tronco, que é esse processo que permeia toda a evolução da vida na Terra, né? A teoria eletromagnética do físico escocês James Clerk Maxwell indicou o seguinte: ele unificou a eletricidade, o magnetismo e ainda disse que os dois e a luz eram a mesma coisa, que a luz era apenas uma manifestação do eletromagnetismo. Foi a segunda grande unificação da física depois da de Newton. A teoria geral da relatividade
do Albert Einstein, né, ele unificou 3 coisas: o espaço, o tempo e a gravidade, na teoria, o espaço e o tempo na teoria da relatividade restrita e a gravidade na teoria da relatividade geral, né? Então, ele falou assim, olha, não existe um espaço, um tempo e a gravidade. Essas 3 coisas, elas estão interligadas. No fundo, são uma coisa só, espaço-tempo. E a gravidade, ela age, né, deformando o espaço-tempo. E a relação com o tema é porque isso tudo é uma síntese, né? Tudo isso está unificando, ou seja, em vez de você ter um monte de leis diferentes, você fala, ó, tudo isso, no fundo, é uma coisa só. Você minimiza isso tudo com uma coisa só. Vou citar só a teoria geral dos sistemas, do biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, né, que é a teoria geral dos sistemas, diz que, no fundo, vários dos sistemas que a gente observa, eles têm a mesma estrutura. A gente está falando daquele negócio da consciência, que ela cresce e depois minimaliza. Os seres vivos, eles crescem e depois se centralizam. Tudo está mais ou menos seguindo o mesmo roteiro evolutivo, né? A teoria dos fractais e, hoje em dia, a busca atual pela teoria do campo unificado, que é uma tentativa de juntar todas as forças da física numa única força só. Teoria de tudo. Efeitologia. Poderia explicar a sua efeitologia? Eu vou ler aqui, ó. O efeito revelador da monotonia dos ambientes, chamando atenção para a neo-verpon despercebida, qual pérola negra de discernimento destacada em meio ao fundo branco monótono. Então, quando, aqui no tertuliário, no caso do tertuliário, quando você tem o ambiente monótono, o minimalismo da forma, aquilo fica estável e você consegue perceber melhor as ideias de ponta. Quando você tem a monotonia ou o minimalismo da sua condição de manifestação holopensênica, a ideia de ponta também chama atenção. Então, o que tem aqui, o professor Valdo sempre reforçou na gente? Uma vida organizada, com rotinas úteis, né, ajuda muito na produção nossa das verpons. Por quê? Se você mantém a sua rotina, se você mantém aquela sua condição produtiva sob controle, primeiro, você consegue criar um conceptáculo, um ninho melhor para as ideias dos amparadores, né? E segundo, qualquer coisa que foge da rotina chama a sua atenção. Perfeito. Então, assim, muita gente, eu inclusive, quando me mudei para Foz, comecei a perceber um monte de sincronicidade que não percebia antes. Eu me pergunto, elas não existiam ou eu não percebia? Agora eu estou com a vida mais organizada, com um foco único, né? Um mega foco maior. Será que agora eu estou percebendo mais? Ou elas estão acontecendo mais? Ou os dois? Os dois. Os dois. Vamos lá, então, Aue. Eu tenho 2 questões. Aqui na página 10, arquitetura minimalista, os materiais industriais. Qual seria o sentido desse enfoque em materiais industriais dentro do minimalismo? O minimalismo, então, ele começou, né, essa história toda de minimalismo, primeiro que hoje em dia está na moda, né? Tem um monte de coisa, já está há um tempo, né? Mas agora tem documentário no Netflix, tem várias páginas na internet sobre minimalismo, estilo de vida minimalista, forma de viver minimalista. Tem uns exageros, né? A pessoa vai exatamente, já saiu, né, do minimalismo, né? Exatamente. Já está excessivo. É outra, Tá excessivo. Pois é, pelado sem nada, exatamente. É o minimalismo sofisticado, né? Que ele vê. Se vira sem nada, né, o programa. Né? Então, assim, o que acontece? Estão colocando isso para tudo, mas eu acho que isso é um movimento natural do excesso, né? Aquele movimento pendular, né? Você está com excesso, que é essa era da fartura, tem tudo que você quer, tudo à sua mão, e o excesso de coisas chamativas, é natural que tenha um contramovimento de minimalismo, né? Mas esse movimento, na verdade, começou na área das artes, né? E especificamente em Nova York, que era um movimento minimalista. Começou lá, com um grupo de pessoas, e eles começaram a criar, e é um movimento, justamente, que é contrário ao romantismo, aquela coisa da expressão romântica com excesso de ornamentos, né? Com muitas figuras, muitas cores, né? Aquele apelo emocional demais. Então, eles fizeram esse contramovimento ao romantismo, que é o minimalismo, que é, como todo bom pêndulo, trouxe para o outro extremo, né? Então, cortaram tudo que era cor, cortaram tudo que era emoção, botaram figuras geométricas apenas, né? E botaram essas principais obras minimalistas aqui. É o seguinte, é um quadro pintado com uma cor só, com uma linha. O outro é um cubo no chão. O outro botou um monte de tijolo em cima do outro. Então, esse é um movimento, o início do movimento minimalista, né? Os materiais industriais, eles acontecem porque, justamente, como se usava
muitos elementos antes, ele fala, olha, o meu negócio é ter o mais impessoal possível. O que tem mais impessoal do que um pedaço de concreto? Né? Então, é ferro, material industrial, tudo que seja impessoal, eles gostavam de usar. A segunda questão, eu fiquei pensando aqui, o que seria o minimalismo, né, que eu não tinha nunca parado para estudar sobre isso. Falei, será que eu tenho algo sobre isso, né? E estava verificando que seria... O minimalismo o quê que você falou? Minimalismo de modo geral que ele está falando? De modo geral. Ah, tá. Eu falei assim, eu acho que eu tenho alguma relação com isso aí, mas aí eu fui ver e pensar na questão da abnegação religiosa, né? A consciência que tem base seriexológica na religião, ela pode confundir um pouco essa abordagem no sentido de abnegar mesmo, de renunciar a muita coisa. Voto de pobreza. Voto de pobreza, e há um custo muito alto depois, né? Porque a pensenidade faz com que a pessoa não tenha uma ambição evolutiva. E ele até cita, quando ele fala das linhas religiosas, ele põe o cristianismo ali, acho que é um pouco nesse sentido, né? Isso. E tem até o preconceito em relação à vida humana, muitas coisas que podem ser benéficas evolutivamente e a pessoa ela simplesmente descarta e acaba até prejudicando seus desempenhos, né? Talvez isso aí esteja contemplado aqui quando ele fala que é tema ambíguo, o minimalismo histórico como tema ambíguo, está na página 9, no final. Sim, aí nas origens, né? Então, exatamente. Para você aplicar o minimalismo evolutivo, tem que ter uma coisa muito importante, inteligência evolutiva, né? Então, você tem que ter lucidez e saber o que é evolutivo para você poder priorizar em meio ao resto. É uma escolha tecnicamente pensada, né? Não é um condicionamento. Tecnicamente pensada, muito bem pensada e planejada, e é para quem entende isso profundamente. Eu não entendo isso profundamente, né? Eu estou tentando entender. Não é um desapego por princípio, né? Não, porque, por exemplo, aqui tem várias linhas, né? O taoísmo, o zen budismo, o cristianismo. Por exemplo, o monge, tanto da Igreja Católica, né? Que é aquele cara que se isola no claustro, e ele não tem absolutamente nada, aquela cela dele eu garanto que é minimalista, né? Não tem nada lá. Mas esse é o minimalismo que é patológico. Qual é o ganho evolutivo, né? O ganho evolutivo ali nessa condição, pois né? Deve ter um ganho evolutivo para ele, né? Agora, o nosso ganho evolutivo é se livrar disso. Esse é o nosso ganho evolutivo, né? Não, que ela está questionando, ele não tem ganho evolutivo de ficar ali, né, isolado. Então, o que acontece? Esse minimalismo, ele tem que ser inteligente, né? Isso, é importante que a pessoa que se coloca lá saiba qual é. Essa que é a questão, né? Não se colocar por um dogma, né? Uma lavagem cerebral. Na verdade, a autoculpa dele, né? Aquilo lá é uma autopunição, né, que ele está fazendo ali, né? Isso aí é o minimalismo da forma, mas não do conteúdo. Na verdade, você está minimizando o conteúdo evolutivo em si. E na verdade tem que ver como é que está a cabeça dele ali, né? Porque às vezes aquilo pode gerar uma loucura, patologia, deficiência, né? Um surto. É verdade, você falou uma coisa muito interessante. Tem que ver como é que ele lida com isso. O minimalismo evolutivo, ele gera entalpia e não entropia. Ele leva você para ficar mais focado e mais lúcido. Ele não leva você para descambar você e quem está do seu lado, né? Então, quando a pessoa faz essas escolhas religiosas, ela está prejudicando ela e, às vezes, está prejudicando também o grupo todo, né? Então, essa escolha não é a escolha inteligente e eu não classificaria como um minimalismo evolutivo, mas um minimalismo histórico, né? Obrigada. Quer falar? Funcionando? Tá. Na página 9, o mito da dissolução da consciência no Mahasamadhi. Pode falar um pouquinho? Sim. O Samadhi, então, ele é, vamos dizer assim, o objetivo final dessa linha do yoga. Eu estava falando daquele livro do Patanjali, né? Ele coloca 8 passos para você alcançar essa condição do yogi, né? Para desenvolver o yogi. E o objetivo final é você chegar naquele ponto que até a gente fala aqui, que é o moksha, né? Moksha é a libertação, é a terceira dessoma, né? Moksha é a perda do psicossoma e você vira consciência livre. O objetivo do yoga é justamente você alcançar o samadhi. O samadhi é uma condição de expansão de consciência, a gente pode dizer que é um sinônimo de cosmoconsciência, né? Então, o que eles falam lá, essa linha do yoga, e a linha oriental de modo geral, também o nirvana do budismo também é assim, né? Quando você alcança esse estado do samadhi, do nirvana, você se mistura e se integra com o todo. Então, a ideia é o seguinte, você deixa de ser uma individualidade, você mergulha na corrente cósmica do todo, né?
E a gente sabe hoje em dia que não, pelo contrário. Quanto mais você evolui, quanto você faz essa passagem da terceira dessoma, mais a sua consciência está firme e forte, né? E com características muito personalíssimas, né? Então, assim, a consciex não é uma coisa que se dissolve, pelo contrário, paradoxalmente, ela é muito mais sólida que a gente. Então, essa condição é um mito, né? Então, todo mundo fala que se dissolve no Maha Samadhi. Maha Samadhi é quando você... o Maha é grande em sânscrito, né? Maha Samadhi é o Samadhi maior, grandão, né? E eles falam quando aqueles mestres yogis, eles morriam, que eles entravam na corrente cósmica que entrava em Maha Samadhi, né? Então, esse é um mito que eu estou falando, que assim, pelo contrário, eu acho que é o contrário. Quanto mais você evolui, mais você é um ponto denso de lucidez. Aqui, então, Pensenologia, página 7, primeira linha. Quais são as características do holopensene pessoal da autoparapercussiência? A autoparapercussiência, primeira coisa, e fazendo um link com um verbete, né? Para você ter autoparapercussiência, você tem que ter um estado de você não gerar muita marola interna. Então, é a condição de você estar lúcido, né? A lucidez, no sentido, não significa somente você estar atento a tudo, né? A lucidez significa você estar totalmente presente ali no que você está fazendo, né? Se você está pensando em 1000 coisas, tendo 1000 ideias, recebendo influência e não sabendo lidar com isso, a sua parapercussiência não está boa, né? Perfeito. Sinergismologia, página 8, segunda linha. Poderia expandir o sinergismo contínuo do Yin e Yang, onde o máximo e o mínimo se geram mutuamente? Pois é uma boa figura para o minimalismo, né? O que é o Yin e o Yang, né? O Yin, essa é a figura lá da religião, da filosofia, na verdade, chinesa, né? Principal, né? Que vem lá do I Ching, né? Bem anterior, deu origem a tudo isso. E que ela fala o seguinte: há 2 elementos no universo, né? Um que é o Yang, que é expansivo, o outro que é o Yin, que é introspectivo. E o movimento e a dança desses dois elementos é que fazem todo o universo, né? Então, na verdade, eu penso que isso é uma coisa bem minimalista, né? Se você entende essa dinâmica do cosmos, você vai entender muita coisa. E tanto é que assim, o próprio I Ching, né, que é um livro, na verdade, de filosofia, antes de ser um livro de consulta barata, né, é um livro de filosofia. Ele explica muita coisa do maxi-mecanismo através do entendimento dessa sinergia, né? Isso aí também tem um nome no ocultismo, né? Um ocultista do século XIX, chamado Eliphas Levi, né, que foi o maior ocultista do século XIX, ele falava muito da analogia dos contrários. É seu amigo, né, Pedro? Não. Ele falava muito da analogia dos contrários, Exatamente. que é quando você chega num nível de lucidez tal que você consegue entender a ligação que existe entre os opostos, né? A luz e a sombra, o máximo e o mínimo. Se você entende isso, você já está vendo por cima da montanha, por cima das nuvens. Interessante. Binomiologia, página 8. Pode abordar o binômio minimalismo-histrionismo? Sim, o histrionismo pode ser totalmente minimalista, por mais paradoxal que seja, né? Então, você usa o histrionismo como uma forma didática de passar um conteúdo pontual e minimalista para a pessoa. O histrionismo é a forma, a sua tares é o conteúdo. Interessante, está chamando atenção para aquilo, a pessoa não vai esquecer mais, né? Crescendologia, página 8, terceira linha. Sugiro trocar identidade por identidade. Não, isso já foi arrumado, é só uma sugestão de revisão. Sugestão aceita. Trinomiologia, página 8, primeira linha. Como aplicar o trinômio autodinamismo, divisão de atenção, autotaquirritmia, sem a síndrome da dispersão consciencial? Brevemente, né, a dispersão consciencial, ela não tem necessariamente relação com a quantidade de coisas que você faz, mas sim com a multiplicidade de propósitos. A dispersão não é você deixar de fazer muitas coisas. A dispersão é você fazer coisas que vão confluir para o mesmo objetivo principal. Alexandre, quer falar? Seria uma sugestão e uma pergunta, Eduardo. A primeira tem a ver com a síndrome da dispersão consciencial. E, de repente, eu sugeri que em algum lugar tivesse, porque eu acho que é a principal profilaxia,
talvez essa minimalização da... Acho que eu coloquei naqueles itens no final, nos 10 itens, Legal. tem dispersão lá. Sim. Aí, na prática, assim, eu queria entender no teu dia a dia, qual o critério que você usa, por exemplo, porque, assim, o que é extemporâneo, totalmente desnecessário, ultrapassado para uma pessoa, acho que é diferente do que é para outra. Mesmo para pessoas que têm, tipo a gente, que tem objetivos em comum, todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, a pessoa tem um nível evolutivo diferente, sei lá, tem necessidades diferentes, uma cabeça, um cérebro diferente. E uma coisa que às vezes está muito já ultrapassada, extemporânea para uma pessoa, pode ser ainda necessária para outra, né? E no sentido de ser muito sacrifício para um e não ser para outro, uma coisa. Qual o teu critério, no teu caso, para definir assim o que essa linha de corte, né? O que não é produtivo, não dá para você largar direto, e o que já dá para dispensar? Eu penso que assim, o que você já pode largar, você deve largar já. Qual é o teu critério? Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é uma coisa do dia a dia que eu penso, né? Na TENEPS, eu já procuro não usar mais a mão para exteriorizar energia. Então, eu já às vezes me dá vontade de exteriorizar, de estender a mão, né? Assim, claro, tem a intuição do amparador, mas eu vejo que isso aí me ajuda a centralizar a energização mais na parte do neuroectoplasma. Então, por exemplo, quando eu estou mais centrado, eu consigo ficar mais ligado no que está acontecendo e expressar vamos dizer assim, a parte energética mais refinada que eu tenho. Eu procuro fazer isso, né? Nas dinâmicas a gente faz isso também, né? Você participa da dinâmica, eu participo também, e a gente já faz um trabalho de mega euforização que não é utilizado nada. Você fica lá presente e você tenta instalar um campo de mega euforização. E na TENEPS eu tento fazer isso sempre. Tentar instalar um campo de mega euforização e que esse campo é que vai fazer o trabalho em si. Tá, mas e no teu cotidiano, assim, as atividades mais rotineiras, do dia a dia, assim, sendo mais pragmático, assim, na tua vida normal, intrafísica? Sim, quando eu vou, por exemplo, escrever, né? Então, quando eu vou escrever, eu procuro tirar todos os, vamos dizer assim, as distrações de perto, né? Eu ainda uso algumas muletas, ainda uso muitas muletas, né? Mas, assim, na medida em que eu posso descartar, eu descarto. Então, a gente estava falando agora de ouvir música, né? Que você estava comentando comigo, né? Que às vezes você coloca a música... Oi? Você botou o Philip Glass. O Philip Glass é ótimo, né? Mas você sabe, eu vou te falar o que eu penso, né? Se você não pode abrir mão da música, use um fundo minimalista no seu trabalho. E eu lembro que o professor Valdo falava que quando eles psicografavam, lá na época do Chico, ele botava uma música clássica de fundo. Né? Então, assim, às vezes, qual é a diferença entre a técnica e a muleta? A muleta é aquilo que você não precisa mais e você usa ainda por comodidade. A técnica é aquilo que vai te ajudar no seu objetivo final. Então, assim, é claro que essa diferença entre técnica e muleta é sutil, né? Mas cada caso é um caso que tem que ser visto. Uma muleta não é uma muleta para todo mundo. A muleta é só para você. Sim, é pessoal. Pensa bem, a gente usa a maior muleta de todas para evoluir. É o corpo. Aí tem a CL, não precisa mais, mas eu preciso. Ok. Antagonismologia, página 8, segunda linha. Sugiro outra correção aqui que já foi feita, tá? Antagonismologia, página 8, segunda linha também. Pode aprofundar o antagonismo sobrecarga, autodesperticidade? Sim, a sobrecarga, justamente aquilo que a gente estava comentando, de você carregar os estágios que já não estão mais sendo funcionais, né? E alguém falou aqui atrás sobre minimalismo funcional, eu gostei muito desse nome, né? A ideia é o seguinte, você tem que transformar o que você faz dentro da funcionalidade, né, que ele precisa ter, né? Então, dentro disso é que você vai fazer. A dispersidade, justamente, é aquela pessoa que ela não tem mais tanto peso morto na sua holosfera. Estrangeirismologia, página 7, final da primeira linha. Comente, por favor, a Bright Ball. A Bright Ball, que o professor Valdo comentava com a gente, é o seguinte: chega uma condição da consciência, que já pode ser até o evoluciólogo ou o serenão, que ele já não precisa mais se manifestar com a conformação do psicossoma morfológica, né?
Então, nas Comunex evoluídas, já tem a apresentação do evoluciólogo e do serenão apenas como um foco de consciência, né? Um fulcro de consciência. E lá entre eles têm isso, né? Então, isso é a condição da Bright Ball. Na verdade, é só apenas uma bola de luz, né? Bola de luz no sentido figurado, né? Bola de bola de lucidez. Fatologia, página 7, primeira linha. Amplie a hiperacuidade consciencial. Perceba esse atributo em minha intraconsciencialidade desde a tenra idade. Ingenuamente, quando criança, achava que essa característica intraconsciencial era comum nas outras pessoas. Hiperacuidade consciencial. A gente já falou um pouco, né, mas só brevemente, a hiperacuidade consciencial é você conseguir um estado de manifestar todos os seus atributos máximos de consciência no momento presente, né? Isso é hiperacuidade consciencial. Você já comentou também, mas vale a pena repetir. Sinergismologia, página 8, segunda linha. Gostaria que comentasse o sinergismo contínuo do Yin-Yang, onde o máximo e o mínimo se geram mutuamente. Sim, a gente comentou, né, que, na verdade, isso aí está na base dos processos da natureza e das nossas manifestações. Quem entende a base, entende o todo. É como eu coloquei aqui. A árvore inteira pode ser conhecida através da semente. E isso é um movimento minimalista. Feminologia, na última linha. Por que foram incluídas neste verbete Helen Keller e a Gênere, do metrô de Nova York? Tá, a Helen Keller, ela é aquela escritora, né, dos Estados Unidos, em que ela era surda e muda, né? E mesmo assim, ela conseguiu escrever vários livros, foi um exemplo na área de educação e, principalmente, foi um exemplo na área de autossuperação. Mesmo com o mínimo de interfaces disponíveis, né? Então, a gente tem todos os 5 sentidos, e até outros mais, né? E a gente, mesmo assim, às vezes não consegue se manifestar tão bem quanto ela. O que levou até a gente aqui, no professor Valdo, a comentar da hipótese dela ser uma serenona. A condição da Gênero de Nova York foi aquela aparição no metrô de Nova York, também com o professor Valdo, em que apareceu uma senhora, né, no meio da estação de metrô e entregou um cartão para o professor Valdo e disse para ele que o trabalho que ele estava fazendo ia ser muito importante para ajudar aquele tipo de consciência que ela estava trabalhando. E o mais interessante, só que antes dela aparecer, a estação do metrô ficou vazia, de Nova York, né? As pessoas não desapareceram e não evaporaram, né? O que acontece é uma conjunção de fatores que mexe com essa teia das sincronicidades que a gente ainda não entende bem. Então, quando a pessoa vai se manifestar numa coisa muito avançada, ela prepara para a cenografia e a cenografia para que aquele conteúdo seja passado da melhor forma possível. Então, você quer uma coisa que chame mais atenção do que você estar numa estação no metrô e, de repente, não tem ninguém? Tudo que acontecer a partir daí vai chamar atenção, igual ao ponto negro na folha branca. É o mesmo caso da monotonia do ambiente daqui. Vai ressaltar, né? Mega Foco, página 11, segunda linha. Pode explicar o trecho com a evolução, a marasmologia dá lugar ao minimalismo técnico? Sim. O minimalismo, então, ele não é o minimalismo das suas atividades evolutivas. Quando você manifesta o mínimo da sua atividade evolutiva e proexológica, o nome disso não é minimalismo, é marasmologia, né? E a marasmologia foi trazida aqui, foi alertada por aqueles serenão serenos, né? Dizendo assim, olha, muitas das pessoas aqui da CCI estão sentadas em cima de um pote de ouro, né? Tem todos os recursos para estar escrevendo e lançando coisas avançadas e não estão fazendo, estão desperdiçando. Então, é o mínimo da produtividade. É o máximo de recursos e o mínimo de produtividade. É o antiminimalismo evolutivo. O nome do antiminimalismo evolutivo é marasmologia, né? Perfeito. Pessoal, antes da gente terminar, então, eu queria fazer alguns convites aqui. Próximo domingo, tertúlia matinal, o professor Rafael vai estar falando de Estado Mundial, responsabilidade íntima do intermissivista. Então, isso me dá o gancho para convidar mais uma vez a todos lá para o encontro de intermissivistas na Europa, dia 9 a 11 de novembro. Nós temos quase 8 meses para a pessoa se preparar. No final de semana anterior, nós vamos dar um curso em Paris, para quem tiver interesse, Teoria e Prática das Retrocognições. Vamos fazer uma excursão em Paris, uma excursão retrocognitiva, na segunda, terça e quarta. Na quinta, viajamos para Estrasburgo para esse encontro.
E daqui a pouco, às 15 horas, o professor André vai fazer um colóquio, um serexológico, vai evocar a Rússia, né, os czares russos. Um especificamente vai fazer um cotejo da pesquisa que ele está fazendo. E no sábado que vem, dia 25, Judaísmo e Helenismo, o professor Alexandre Dung e o professor Jarbas, não é isso? Queria te agradecer demais esse tema muito avançado para a gente poder pesquisar, agradecer a todos que vieram aqui, as perguntas, os teletertulianos também, e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Temos 5 convites. Adriana Kawati, com síndrome do impostor no IPC de BH, a Jussara com bolsões holopensênicos, a Conceição Maia com pangrafologia verbetográfica, a Marta Brito com 40 manobras energéticas no Rio de Janeiro, a Flávia com imersão progetioterápica em São Paulo. Boa tarde. Em nome do IPC de Belo Horizonte, eu convido vocês para o curso do meu livro Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. Ele ocorrerá no dia 25 de março, no próximo domingo. E quais seriam os sintomas da síndrome do impostor? Acho que o principal sintoma é o sentimento de estar enganando os outros quando recebe elogio ou então diante de uma conquista, de algum sucesso. Se sente uma farsa, uma fraude e que os outros estão equivocados quando pensam que você é capaz. No curso, além de um questionário de autodiagnóstico, nós vamos apresentar técnicas para autossuperação. Teremos debates e também campos para autopesquisa. Maiores informações pelo e-mail belohorizonte@iipc.org ou pelo telefone 031 3222 0056. Obrigada. Você sabe o que é bolsão holopensênico? Nós vamos ter um curso, quinto curso, a quinta turma, sobre bolsões holopensênicos. Do dia 19 e 20 de maio ocorrerá o curso para que você tenha a possibilidade de descobrir quais os bolsões que você está linkados. É político? É religioso? É financeiro? Científico? Assistencial? Artístico? Bélico? Então, você já identificou o bolsão predominante na sua manifestação consciencial? Você tem conflitos inerentes às inter-relações conscienciais? Você compreende os mecanismos de acompliciamentos intergrupais? Qual é o seu papel no contato com o público-alvo assistencial? Você tem visão dos bastidores multidimensionais? Vem aprender a utilizar e propiciar pesquisas sobre os bolsões, identificar e propiciar o sinergismo grupal a partir de recim e ressexes individuais. Inscrições e informações pelo telefone 45 21 02 14 99 ou caec@caec.org. Ainda www.caec.org.br. Os primeiros 30 inscritos ganharão um curso temático Movimentos Grupais Evolutivos, que ocorrerá no dia 18 de maio. Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos. A Enciclosapis convida a todos para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. É um curso pangráfico com aplicação da técnica das 3 cadeiras, na sua 5ª edição. O curso será início dia 25 de maio, às 15 horas, término
27 de maio, às 17 horas, com os EPICONs Dulce Dal e o Hernani Brito. Tá? Esse curso ocorre em um ano, apenas uma vez ao ano, tá? E são vagas limitadas. Tá? O local será o Mabu Interlúdio, tá? Aqui na Rua Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu. A Enciclopédia da Conscienciologia é a melhor autoconfrontação para quem a compreende, do professor Valdo. Faça parte também desse curso. Os pré-requisitos, qualquer um desses itens serão aceitos. Você pode ter já o programa Verbetografia, ou o curso de entrada da Conscienciologia, ou ser verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Entre em contato conosco no www.enciclosapis.org. Inscrições também no telefone 45 2102 1499 ou 3525 2652. Também caec@caec.org, www.caec.org.br. Boa tarde. Boa tarde. Nos dias 23, 24 e 25 de março, próximo fim de semana, será ministrado pelo professor Mário Oliveira o curso 40 Manobras Energéticas, ACIP Rio de Janeiro, no Hotel Novo Hotel Botafogo, Praia de Botafogo, 330. É um curso prático com 3 dias de trabalho com energias e aplicação de manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. Mais informações pelo e-mail acip.rj@acip.com ou pelo telefone 21 99954 1109. Obrigada. Boa tarde a todos, em especial para os teletertulianos que nos acompanham da região de São Paulo. A OIC estará no mês de maio com o curso Imersão Progesterápica, que é o nosso curso de campo, com o EPICON e consciencioterapeuta Alexander Steiner. Este curso ele visa a autoprogesteterapia em grupo. Então, é bem interessante que em vários relatos das edições que já ocorrem desse curso desde 2005, várias pessoas relatam experiências fora do corpo lúcidas durante esse tipo de atividade, muitas vezes até pela primeira vez. Então, gostaria de convidar a todos, será nos dias 11, 12 e 13 de maio. Nós estamos já nas últimas vagas. O encontro vai ser no IPC São Paulo e o curso vai ocorrer na cidade de São Roque, em São Paulo. Mais informações, acesse o novo site da OIC, www.oic.org.br. Obrigada, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Paradoxo da Obviedade, da especialidade Evidenciologia, com a verbetógrafa Cida Nicolau. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.